Olá, amados de meu Pai, que alegria estar aqui de novo com você, em contato neste programa. Nosso objetivo, sempre falamos isso, é anunciar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que se fez gente, que habitou entre nós e quer habitar em nós, habitar em nossas vidas, ser o Senhor das nossas vidas. E você pode ser um aliado nosso, poder ajudar na disseminação, os links vão aparecer aí, e você pode passar isso para aquelas pessoas que for da seu desejo que eles conheçam, e nós contamos realmente com a sua participação, com as suas orações, com a divulgação desse material, com a sua colaboração, para que esse programa permaneça e se mantenha, se for da vontade do Senhor, e que seja disseminado para um público cada vez maior, de pessoas que conheçam o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E é isto que nós queremos que você participe conosco nesse processo. Muito obrigado. Já já a gente volta para continuar nosso caminhar. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós temos aqui nesse programa procurado fazer um trabalho sobre discernimento, aprendendo a discernir, aprendendo a compreender algumas coisas. E no programa passado nós já falamos um pouco sobre este assunto, já vimos falando em 2 programas sobre a nossa condição de saber verificar o que é o verdadeiro do falso. Nós temos usado um texto aqui que é Hebreus no capítulo 5, verso 14, quando o escritor diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades bem exercitadas para saber discernir tanto o bem como o mal, tanto a verdade como a verossemelhança. Isso que a gente tem procurado ver aqui. E nós vamos fazer uma pequena recapitulação do programa anterior. Estamos aqui tentando entender o que é o discernimento na vida cristã. Nós muitas vezes somos enganados porque não sabemos distinguir aquilo que é o autêntico daquilo que é a imitação. O contrabando faz isso muito bem e leva vantagem. Você é uma pessoa justa ou você é uma pessoa justificada? Você se baseia na sua própria justiça ou você se baseia na justiça de Cristo? Justa é aquela que se baseia, que se firma na justiça própria, em si mesma. Ela se assenta em sua moral para reivindicar a sua aprovação perante Deus.
Justificada é aquela pessoa que se fundamenta totalmente na justiça de Cristo. Ele não está fundamentado em si mesmo, mas sim no que Cristo fez. Você se apoia apenas no sacrifício de Cristo ou ainda tenta exibir um pouco da sua justiça própria? Mesmo que seja pouco, isto é trágico. Mas vamos ser honestos. Lembre-se que reputação, nós já falamos isso uma outra vez, é o que nós usamos para impressionar os outros, enquanto que o caráter é o que somos em Cristo, por causa da obra que Cristo fez em nós, por nós, através de nós. Você é um santo escolhido por Deus ou é apenas um santarrão intrometido que quer se portar por sua própria aparência? Tem gente que se converteu a um sistema religioso, mas nunca, jamais foi convertido pelo Senhor. Faz parte de um grupo de religiosos do sindicato dos esforçados, dos obreiros, embora nunca tenha crido na suficiência de Cristo. É uma coisa muito mecânica. Você é um cristão, um filho liberto e bem-aventurado de Abba, que se deleita da alegria santa do Senhor, ou é um crítico, quanto mais, que vive resmungando, murmurando, contabilizando os erros e fracassos dos outros para tentar, talvez, justificar os seus? Mas é bom saber, o desejo de desgraçar a vida alheia jamais procedeu da graça de Deus. É impossível alguém ser filho de Deus e ser chato, implicante, pegando no pé dos outros. Você é obediente de coração ou é um vassalo por obrigação, por medo, por constrangimento, por dever? A evidência do cristianismo de Deus é a obediência voluntária de um coração amoroso, de um coração que tem prazer na vida com Deus. Ninguém é obediente se o que faz não for movido à liberdade, por amor, sem nenhum pitbull ao pé lhe provocando, sem ninguém ali acossando. Não, é algo voluntário. Aquele que foi justificado, ele nunca se justifica. Aquele que está sendo santificado, ele não alardeia a santidade que lhe é conferida pela graça de Deus. Não há nenhum justificado que viva se portando, pousando nas passarelas da vida, tentando dizer, olha, veja como eu sou. Isso não existe. E os santificados também não estão aí contando que já chegaram a um nível de maturidade maior ou menor, sei lá. Também nós falamos aqui, não há santo sisudo, nem obediente e ameaçado. A pessoa mais livre que nós conhecemos é aquela que é controlada apenas pela vontade soberana de Deus e o faz isto de maneira liberta, maneira livre, sem nenhuma coação, sem nenhuma pressão, sem uma
obediência constrangida. Nós podemos dizer uma coisa, foi J. Blanchard que diz que liberdade não é o mesmo que licenciosidade. Ser livre não é ser livre e indolente. O cristão não é livre para agradar a si mesmo, mas para agradar a Deus por amor, por alegria, por prazer, porque tem esta vontade de estar e de andar com Deus. Isto nos põe na categoria de livres, comprometidos com o Evangelho da Graça, para nunca mais sermos encabrestados por normas, regras, leis. A legislação do Evangelho, o código do Evangelho, a maneira do Evangelho trabalhar com a nossa vida é a vida de Cristo agindo em nosso modo de ser, no nosso interior. Não é uma coisa obrigada, é uma coisa deleitosa, prazerosa. Não se trata de um código moral, mas de uma clonagem, a clonagem da vida ressurreta, governando as recâmaras de nossa alma. Não é uma coisa que você faz movido a interesses, mas sim algo que é a própria vida do Senhor Jesus Cristo que está operando em nosso interior. Trata-se da encarnação do Verbo. O Verbo que se encarnou uma vez, ele agora vem viver em nós através do Espírito Santo. Trata-se da assimilação da vida de Cristo deglutida espiritualmente. É uma apropriação osmótica, é uma osmose que a vida de Cristo passa a ser a nossa própria vida. Um dos momentos mais indigestos dos discípulos de Jesus foi ter que engolir este conceito que está em João capítulo 6, os versículos 54 e 56. Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esta antropofagia aqui é uma ideia até um pouco repugnante, mas é uma ideia tremenda. Os discípulos de Jesus tiveram dificuldade com esse assunto. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. É uma assimilação, é uma incorporação da vida de Cristo na vida dos seus discípulos. Aqui houve um debate e uma debandada geral, e somente parece que os 12 permaneceram naquele processo. Eles preferiam talvez uma sopa de letras do que o sumo da vida. Hoje nós também temos esse problema. Nós preferimos discutir teologia, conhecer textos bíblicos, de saber de cor, mas o que é a vida cristã? A vida cristã é esta assimilação, é aquilo que Jesus diz: aprendei de mim. Não é simplesmente aprendei comigo, é uma relação de intimidade e de transfusão de vida. É a vida dele passando para a nossa e nós vivendo nele mesmo.
Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e já já eu volto para comentarmos alguma coisa. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. O que vamos indicar hoje na nossa estante é um livrinho chamado A Vida Centrada no Evangelho. Muitos cristãos falam sobre o Evangelho, mas quantos realmente o compreendem e sabem como aplicá-lo em sua vida ou como experimentar? Robert Thune e Walker, eles procuraram fazer um livrinho prático sobre estes assuntos, de como viver a vida centrada no Evangelho. E é isso que nós queríamos deixar para você como uma indicação. Nós estávamos falando ainda há pouco que quando Jesus disse que era preciso comer a sua carne, beber o seu sangue, isso se tornou uma coisa indigesta para os discípulos e muitos deles fugiram, acharam o prato muito bom. Houve uma debandada e nós falamos que há muita gente que prefere alguma coisa assim como só conhecimento de cabeça e não uma assimilação. Então tem um conhecimento da letra, da palavra, muitas vezes tem um conhecimento religioso. Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, a parte B do versículo, ele diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O cristão verdadeiro, o cristão legítimo, ele come e bebe o sangue, a carne de Cristo, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, como o seu prato principal. Isto é, isso é uma coisa de intimidade, de assimilação, de identificação. É aquilo que nós falamos, é uma transfusão de vida. Se não comermos apenas a verdade em Cristo, a verdade em Jesus, nós nos tornaremos desnutridos. O cardápio verdadeiro do cristão é Cristo. Cristo, o pão nosso de cada dia. Eu não acredito que essa parte da oração do Pai Nosso, Jesus estivesse falando de comida, porque logo depois ele vai dizer que os gentios é que pensam assim, que nós tivéssemos os nossos olhos nos passarinhos e nos lírios. E ele fala que os passarinhos, eles não semeiam, nem colhem, e o Pai Celestial os alimenta.
Para mim, o pão nosso de cada dia é uma figura do maná no deserto, em que o povo comia aquilo todo dia. E que aquele maná, ele representa Cristo, ele tipifica Cristo. Quando você ouvir uma pregação que não apresenta Cristo como o tudo e o suficiente de Deus para a vida cristã, você pode saber que esta pregação é perigosa. E ela não é verdadeira. Porque tudo que Deus tem para nós é em Cristo. A piedade, ela é filha da verdade. E precisa ser alimentada não com leite, com outro leite que não seja o leite da sua própria mãe. E é a palavra de Deus. Só a verdade em Jesus é capaz de matar a fome do nosso ser, a fome de verdade que nós temos dentro de nós. Saber discernir na vida espiritual é mais importante do que saber descobrir se uma nota de dinheiro é falsa ou verdadeira. A nota falsa é uma nota que a perda é temporária. Todavia, o discernimento das realidades espirituais tem implicações eternas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 26, o Senhor Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de saber discernir se aquela nota de 100 reais é falsa ou verdadeira? São 100 reais que você perdeu. Mas se você perder a sua alma, você perdeu tudo. Se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, então o mundo ele terá uma pequena importância e um poder muito diminuto em sua vida. E você vai encontrar significado no seu modo de viver, mesmo nas lutas deste mundo. Onde, quando ou como você morrerá, não merece ser objetos de preocupação se você estiver realmente crucificado com Cristo e Ele for a única razão da sua vida. Aqui está a questão que nós precisamos ganhar essa dimensão. Não de porque eu vou à igreja, porque eu faço isso, porque eu dou o dízimo, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Isso é importante, mas não é o essencial. O essencial é que nós ganhemos a dimensão da vida de Cristo em nossa maneira de ser, de andar. Tudo na existência cristã se resume nessas palavras que o apóstolo Paulo usou como discernimento fora de série. Ele disse assim, nós estamos usando uma versão um pouco diferente, que é a Mensagem, é uma versão que explica um pouco mais de Gálatas 2, 19 e 20. Ele, como que Paulo estivesse dizendo, eu explico o que aconteceu comigo. O que foi, Paulo? Eu tentei guardar as regras da lei, me esforcei o máximo para agradar a Deus, mas isto não funcionou de fato. Eu labutei nisto, eu suei como um fariseu, eu tentei fazer isto com toda a minha
a minha alma, eu me empenhei para fazer, para ser agradável a Deus, mas quanto mais eu me esforçava, menos descanso eu tinha. Então, eu desisti de ser um homem da lei, um homem que vive pela lei, para me tornar um homem de Deus, um homem que vive e depende da obra de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isto e me deu capacidade para viver assim. A própria vida, a assimilação dessa vida. Eu fui identificado totalmente com Ele. Eu fui tornado um com Ele. De fato, Paulo vai dizer assim, eu fui crucificado com Cristo. O ego não ocupa mais a primazia na minha vida. E pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês, entre as pessoas. Além disso, eu não estou tentando impressionar a Deus. Mesmo porque Deus não tem nenhuma expectativa a meu respeito. Ele sabe quem eu sou antes que eu soubesse, antes que eu existisse. Por isso Ele não fica decepcionado comigo. E Ele diz, agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na minha carne, a vida que eu vivo dia a dia, não é mais minha, mas é a vida de Cristo, através da fé do próprio Filho de Deus, a fé dele, a fé de que Cristo é o autor, esta fé que vem dele e é por ele, eu a tenho nele, porque ele me amou e se entregou por mim. Eu não posso voltar mais atrás. Eu não posso retroagir, retroceder. Cristo é a minha vida. Este é o Evangelho. Eu preciso discernir e saber que a religião me põe em peso. O Evangelho me dá descanso. A religião põe medo. O Evangelho me dá certeza, confiança. Eu tenho um Evangelho de Cristo Jesus, não uma religião, porque esta não traz o descanso a nenhum de nós. Nosso objetivo aqui com você é falar sobre este Evangelho. O Deus que se encarnou, o Deus que assumiu a nossa causa, que morreu a nossa morte, ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E nós esperamos que você receba a suficiência de Jesus na sua vida e que você encontre o descanso que só Ele pode dar. Nosso próximo encontro, nós vamos continuar aqui de coração para coração.